Olá, sejam bem-vindos a mais um HFC Cast. Eu sou a Mônica Camolese, jornalista, e hoje vamos falar sobre inteligência artificial, mas na área da saúde. Quem vai trazer esse assunto pra gente, tentar explicar um pouco pra gente entender, que é tudo novo ainda, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, apesar de a gente já ouvir falar muito, ainda é novidade para muita gente. Por isso, o Dr. Marcelo Carvalho está aqui. Ele que é pediatra, também trabalha na UTI neonatal, vai esclarecer um pouco pra gente, clarear um pouco pra gente o que é a inteligência artificial e como essa ferramenta pode nos auxiliar, principalmente quando a gente fala na medicina e na saúde. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Mônica. Obrigado a todos do HFC Cast aí pelo convite. Fico muito agradecido e vamos tentar ajudar no que pudermos aí. Doutor, o doutor está atendendo, né, no HFC Saúde, mas o doutor também lidera ali no Einstein também um grupo onde é focado nessa questão da inteligência artificial também. Conta um pouco pra gente, participa, né, desse grupo? Então, assim, eu sou pediatra de formação e intensivista, né, Mônica? E a gente participa de algumas residências médicas aí do país. Uma delas é a do Albert Einstein, de São Paulo. Às segundas-feiras a gente faz discussão de artigos científicos com essa equipe da residência médica. E fui convidado, então, por esse mesmo grupo dos residentes da pediatria do Albert Einstein para conversar sobre bioética em inteligência artificial agora no final do mês. Então, há essa novidade aí. Que maravilha, a gente fica orgulhoso, né, em saber que temos, né, dentro do corpo clínico do HFC, um médico onde está levando informação, né, discussão com esse assunto que é tão inovador. Quando a gente fala da inteligência artificial, doutor, de uma maneira geral, para a gente começar a abrir esse bate-papo, que é longo, tá, gente? Porque a gente tem muita coisa para falar e entender. O que é a inteligência artificial? O que as pessoas confundem muito a inteligência artificial? Né? A gente sempre fala, principalmente quando a gente fala de saúde, mas será que vai substituir o médico? Será que vai substituir o humano? Não, é somente uma ferramenta que vem para auxiliar, que vem para trazer a exatidão, a precisão. Explica um pouco para a gente, doutor. Então, vamos lá, Mônica, vamos lá. Inteligência artificial tem sido aí colaborado por alguns médicos bons médicos importantes aí, Dr. Guido Palomba, o Dr. Miguel Nicoleles, que não é nem inteligência nem artificial, tá? Eu, particularmente, não concordo com eles. Acho, sim, que a inteligência artificial traz alguns insights importantes de inteligência e, de fato, é artificial. Apesar de ter sido feito por um homem, né, pelo ser humano, ela não deixa de ser ali um software que faz toda a sua avaliação, tá? A inteligência artificial, ela não começou agora, Mônica. Ela é um produto que vem há muitos anos sendo moldado. Sendo desenvolvido. Exato. O que chama atenção, na verdade, é um modelo de inteligência artificial que realmente floresceu agora, através do ChatGPT. É o acesso, né? Por isso que a gente ouve falar mais agora, Exato. né? E o modelo e o jeito que ele foi feito, tá? Então, são os modelos novos, que eles chamavam antigamente de LLM, né? Agora a gente pode dizer que é um LMM, que na verdade são modelos que são multimodais. Então, a inteligência artificial, Mônica, ela é muito mais ampla do que só o seu chat GPT ali. Do que fazer aquela pergunta, né? Sim, muito mais. Na verdade, a inteligência artificial, antes de tudo, é uma ferramenta. Então, assim, se hoje eu pudesse definir inteligência artificial, eu definiria como uma ferramenta, tá? Como é o computador. O computador, ele é uma ferramenta. Cabe ressaltar que, sendo uma ferramenta, cabe a cada um de nós sabermos como vamos usar, tá? E a ferramenta, em geral, ela resolve um problema. Então, não há nada de romântico na inteligência artificial, bem como há um tempo atrás foi com os computadores e lá atrás com os carros e com o avião. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta e que como funciona? Ela é ampla, tá? Em modelos. Então, você tem, por exemplo, o machine learning, que seria o quê? A capacidade algorítmica de chegar em algumas avaliações matemáticas, nada mais do que contas matemáticas, só que de uma maneira muito mais eficaz e inteligente do que um ser humano conseguiria fazer à mão.
tá? Com a probabilidade de erro, né? Exato. Isso é a mão. Não só erro, mas muitas vezes você tem uma quantidade de dados massivos, que você levaria ou equipes muito grandes, Tempo. ou, de fato, o tempo seria absurdo, independente se faríamos 1 a 1 ou com grandes equipes. Pensando em hora de trabalho, e hoje os computadores comuns conseguem fazer em minutos, tá? Então, não é nada que o ser humano não conseguiria ter feito, mas otimizou-se de um modo que é muito mais fácil ser feito hoje pela máquina. Então, a machine learning vem, e aí depois você vem com esses modelos multimodais e tudo. Então, inteligência artificial não é só esses modelos que a gente vê, isso é muito mais amplo do que isso, e dá para ser usado em muitos mais problemas, porém, o que a gente vê é que tem sido superestimado. O que acontece? Todo mundo quer colocar inteligência artificial em tudo e nem tem noção do que está fazendo, né? A inteligência artificial, volto a dizer, Mônica, ela é uma ferramenta. E uma ferramenta que tem como atender a uma necessidade específica, tá? Que não é o marketing. Porque hoje todo mundo quer falar que mexe com inteligência artificial. O hospital usa a inteligência artificial. Exato. É para resolver um problema real. É um real, não para contar para as pessoas, olha, eu faço com inteligência artificial. É um problema real, no caso de health de seres humanos, que a gente precisa melhorar ali a acurácia médica, alguma coisa nesse sentido. Como, por exemplo, doutor? Para a gente poder ter ideia. Por exemplo, veja. Dessa aplicação, né, da ferramenta dentro do contexto hospitalar. Então, vamos lá. A gente tem várias possibilidades dessa aplicação. Então, vamos pensar, por exemplo, em machine learning. Machine learning é o aprendizado de máquina. Ou seja, eu pego vários dados e jogo para a máquina, tá? É bem mais complexo que isso, mas vou tentar ser simples. Tá. E aí a máquina, junto com algumas bibliotecas que a gente tem, numa linguagem de computação, ela define um algoritmo. Então, como que a gente poderia pensar nisso? Por exemplo, uma classificação. Tá? Uma classificação. Eu vou pegar crianças que eu vou classificar entre ter pneumonia ou não ter pneumonia. Então, é muito comum que agora, né? Agora está acabando essa época de vírus frio, aí, o frio. Mas eu quero fazer uma máquina que vai predizer se aquela criança está ou não com pneumonia. Tá? Então, o que eu vou fazer? Não é mágica, é tecnologia. Eu pego, faço uma avaliação dos últimos 2.000, 5.000 pacientes e faço uma classificação. Tem ou não tem pneumonia? A máquina ela é capaz, com o input dos dados certos, de definir com uma acurácia boa. Ou seja, ela vai conseguir, com uma quantidade bastante de pacientes, ela passa a conseguir também a fazer uma avaliação se aquele paciente tem ou não pneumonia sem entrar em contato com o paciente, só pela história, tá? Então, ela começa a pegar padrões que o ser humano não consegue pegar. Veja, a inteligência artificial ela é uma ferramenta que ela tem seus poderes e suas fraquezas. Se de um lado eu tenho um médico bem preparado que olha para uma criança e já tem algum certo feeling, eu acho que essa criança está com pneumonia. Isso a máquina não vai conseguir fazer. Do outro, eu tenho uma máquina que pega dados multicêntricos. Ela pode coletar, por exemplo, uma expertise em 10.000 pacientes dia. Então, o que a gente tem que entender é quando que nós vamos usar e quando lançar mão dessa tecnologia. E não romantizar a máquina ou, de alguma forma, querer retirar o ser humano do meio do diagnóstico. Que há uma substituição? Não vai haver. Não vai haver. Vai haver uma substituição. O médico que não usa inteligência artificial será substituído pelo médico que usa, tá? Mas, como o doutor estava dizendo, que o médico continua sendo o piloto. Sempre o piloto. A inteligência artificial, ela será um copiloto na mão desses médicos. Veja, por exemplo, a adoção dos computadores nos sistemas de saúde. Depois que adicionaram um computador no sistema de saúde, Mônica, hoje a farmácia recebe, por exemplo, a prescrição mais rápido, o faturamento consegue faturar mais rápido, mas não tem relato de nenhum médico que tenha sido substituído pelo computador. Agora, os médicos que antes não usavam computador e optaram por continuar não usando, estes foram substituídos por médicos que utilizam, tá?
Na inteligência artificial é a mesma coisa, certo? A máquina sozinha, ela não tem esse poder de feeling e nem de uma avaliação subjetiva. Esse olhar. Não consegue, tá? Por outro lado, o médico ele não tem uma expertise de dados de 10 mil pacientes dia. O que vai acontecer? É a somatória dessas capacidades. Então, veja, o médico sozinho vai fazer uma quantidade acurada de diagnósticos, a máquina sozinha faz uma quantidade acurada de diagnósticos, porém, a máquina e o médico vão fazer uma quantidade ainda maior de diagnósticos acurados quando eles se unem. Entendi. Então, esse é o grande lance da inteligência artificial. E de maneira geral, doutor, né, tá aí nesse cenário, como é que isso tem sido visto e utilizado, né, a inteligência artificial dentro dos hospitais? Eles já estão conseguindo entender o uso dessa ferramenta quando realmente é necessário, ou às vezes acabam utilizando de forma que nem é necessário, nem é preciso, por exemplo? Esse é o problema hoje que a gente está vivendo, Mônica. O que acontece? E eu acho que esse é o maior problema de inteligência artificial hoje. É muito engraçado a gente ouvir as pessoas falando health tech, que é saúde e tecnologia. E aí você vai ver, eminentemente, ou as pessoas são health, saúde, e não entendem nada de tecnologia, ou elas são eminentemente tech e não entendem nada de saúde, né? Voltando pensando que você tem que entender um problema, que você tem que resolver um problema. Há dias atrás eu vi uma notícia muito legal que uma grande empresa de LMM, né? Hoje a gente tem o que? A OpenAI, a Anthropic, a xAI, que é com Grok, e a Google. Ela fez um projeto em Nairobi para inteligência artificial na África. É louvável. Só que assim, você tem necessidades tão mais importantes do que a inteligência artificial na África, por exemplo, desnutrição. Não adianta eu fazer um diagnóstico de desnutrição, Mônica, via inteligência artificial, se o problema dessa população é a fome. Então, não chega a ser inteligente. Mas você claramente está vendo o quê? Um apoio de tech sem ter nenhuma visão de health. Entendi. Entendeu? Essas pessoas precisam, muitas vezes, de comida. Outros vão precisar de saneamento básico. Ah, mas eu faço uma avaliação de sei lá, parasitose muito boa, mas não se resolveu o problema de saúde, que é a causa. Então, quando você não envolve alguém de health em tech ou vice-versa, o que acontece é isso. Você coloca uma tecnologia que o efeito populacional de melhora é quase nulo. Mas fica bonito, estampa-se lá. Agora, Nairobi tem inteligência artificial. E tem acontecido muito isso? Só tem acontecido isso. Por quê? Porque não se tem gestores de saúde lidando com a parte tech. E o marketing excessivo tem matado os bons produtos. Por quê? Porque, na verdade, grande parte das pessoas sequer querem resolver um problema de saúde pública. Elas, na verdade, precisam de likes e de uma exposição midiática. E falar o óbvio nem sempre dá essa exposição midiática. Então, eu não sou contra a inteligência artificial, muito pelo contrário, eu acho que ela vai ser muito útil na saúde. E já é um caminho sem volta, né, doutor? É um caminho sem volta, vai ser utilizado e vai nos ajudar muito. Mas isso não pode... Tem que amadurecer ainda. Tem que amadurecer, mas mais do que isso, Mônica, precisa ser pensado como mais uma ferramenta. E não como a ferramenta, certo? Então, as vacinas são mais uma ferramenta. Os antibióticos são mais uma ferramenta. Imagina você, Mônica, agora sendo bem simplista, que eu vou fazer uma inteligência artificial que vai descobrir se a pessoa precisa ou não de antibiótico para uma certa patologia. E aí eu chego na conclusão que precisa. Uhum. E, de repente, o serviço, o sistema público, ou o convênio, seja lá o que for, decide que não vai dar o antibiótico. De que adianta essa inteligência artificial? Investimento Zero sem resultado. Porque, no final, qual é o resultado para a saúde? É a melhoria do paciente. Então, perdeu-se a noção. Se eu faço uma inteligência artificial, voltando ainda no caso anterior, que vai me demonstrar vários diagnósticos, que bom, isso não é ruim.
Só que se eu não ponho um saneamento básico, que é algo simples, se eu não ponho as vacinas, de nada adianta, porque, na verdade, eu estou atacando um problema com a ferramenta errada. E você não vai mudar aquele cenário. E não muda a realidade daquela população. Então, assim, eu sou fã da inteligência artificial. Eu sou um estudioso do ramo. Só que eu vejo a inteligência artificial como ferramenta, eu não vejo ela como fim. E quem ver a inteligência artificial como fim vai cair do cavalo bonito, porque não está tendo noção do que está se passando. Grande parte da mídia e da indústria querem ver a inteligência artificial como fim. Só que, do mesmo jeito que o computador não substituiu nenhum médico dentro do hospital, a inteligência artificial também não vai substituir. E se substituir, Mônica, não é porque ela é muito boa, é porque aquele médico era muito ruim. Entendi. Não estava atualizado. Exato. Para poder saber usar com sabedoria a inteligência artificial como ferramenta. Eu teria muito receio se algum colega tivesse de fato medo da inteligência artificial. Por quê? A acurácia da inteligência artificial, Mônica, é X. A acurácia do médico é Y. Nem vou entrar aqui nos termos se a acurácia do médico, esse Y, é mais ou menor do que a inteligência artificial, porque isso vai sendo moldado com o tempo. Só que, em geral, quando você junta dois produtos, duas ferramentas, e aí vou chamar o médico de uma ferramenta aí nesse diagnóstico, a tendência é de uma acurácia maior em detrimento de um só. Imagine dois médicos conversando. Um de uma área e outro de outra. Eles, quando se juntam, a tendência é de uma melhor acurácia de algo. Sim. Quando eu tenho um médico que ele é totalmente substituível pela inteligência artificial, isso não fala mal da inteligência artificial. Fala mais mal do médico, porque ele não ajuda em nada. Ele consegue ser... Ele junto com a inteligência artificial, ele consegue ser pior. Então, assim, o problema não está aí. Não está na inteligência artificial. E aí é isso. Então, se a gente passar por essa situação, isso pode acontecer no Brasil, porque a gente tem uma abertura indiscriminada de faculdades e tudo. Eu espero que não aconteça, mas isso em nada coloca a inteligência artificial como algo muito bom. Isso só mostra que o nível do médico está muito baixo. Esse é o problema. Então, não vejo dessa forma. E se isso acontecer, eu vou ficar espantado. Entendi. Então, não tem essa substituição, não, né? Não, a tendência é de uma... Por exemplo, o ultrassom. O ultrassom não substituiu o médico. Você conhece alguém, Mônica, que vai num local, faz um ultrassom sem um médico e sai de lá com o diagnóstico? Não tem como. Não tem como. Não tem nem como entender. Exato. Não tem como entender. Mas a inteligência artificial na ultrassonografia, junto com o ultrassonografista, vai fazer uma melhoria de acurácia. Dessa precisão Melhoria do de diagnóstico. precisão. Me desculpe a acurácia, mas é a melhoria da precisão do diagnóstico. Outra coisa que a inteligência artificial pode ajudar muito, Mônica, por exemplo, imagina que todo ser humano ele é único. Então, alguns responderão melhor com um tipo de antibiótico, outros com outro. Conhecendo a carga genética desse paciente, que a gente pode ter através de dados, a gente pode deixar mais personalizado o exame. O exame, não só o exame, como a indicação. Os medicamentos. Indicação de medicamento. Aí. Mas, voltando ao contexto geral, se eu erro o diagnóstico, eu passo o medicamento errado e em nada a inteligência artificial vai me ajudar. Porque ela só vai trocar um medicamento que não vai fazer efeito por outro que também não vai. Entendeu? Então, se a gente não entender, Mônica, que o recurso mais valioso é o humano, a gente não entendeu nada. A gente não entendeu nada. Pessoas que estão atrás desses grupos de inteligência artificial são pessoas valiosíssimas. Pessoas que estão atrás das nossas UTIs pediátricas, neonatais, ou que estão dentro dos centros cirúrgicos, ou qualquer lá que seja, e você é jornalista, você sabe disso, eles têm um valor imensurável. Então, a inteligência artificial não vai de maneira alguma tirar o local dos bons profissionais. Agora, se alguns ruins profissionais se preocupam com isso, acho que eles deveriam. Só que o jeito da gente
brigar com uma tecnologia nova é se esforçar mais e não querer ceifar essa tecnologia. Não vão conseguir. Tentar realmente usá-la como uma ferramenta, né? Usar como uma ferramenta, estudar mais, né? Estudar mais. E quem ganha com isso? O paciente. O paciente, um médico mais bem formado, com tecnologia avançada, quem ganha com isso é o paciente. É mais uma adoção de tecnologia em saúde. E hoje, doutora, a gente já consegue ver, a gente, né, tem falado ainda dessa falta de informação, falta de estudo ainda para interpretar essa ferramenta, né? Até mesmo no desenvolvimento dela, né? Se gasta muitas vezes, né, um investimento alto para uma ferramenta que não vem para realmente trazer bons resultados, acaba ficando na mesma, porque senão muda o cenário, né? Não trouxe benefício. Mas, por outro lado, a gente já consegue ver a inteligência artificial, essas ferramentas, também trazendo esses benefícios dentro do ambiente hospitalar? Sim. A gente precisa, Mônica, dividir alguns pontos ainda antes, tá? Mas sim, hoje já tem alguns algoritmos treinados, tá? Para alguns tipos de patologia que já melhoram muito a acurácia, tá certo? Muitos outros estão em estudos. Então, é importante a gente dizer que nós estamos em 2025, porque a velocidade dessas plataformas é absurda. O que não se sabe hoje, amanhã talvez muda tudo que a gente veio aqui dizer, tá? E realmente é uma velocidade abusiva. Hoje nós estamos com o ChatGPT 5, que foi aí lançado há poucos dias. Particularmente, não vi um ganho em detrimento dos outros modelos da OpenAI. A gente tem o Cloud Opus 4.1. É bom a gente frisar esses modelos, porque quem assistir a gente daqui a um ano vai saber mais ou menos onde a gente estava no tempo e espaço. Exatamente. Vai falar, vocês estão perdidos. Já ficaram para trás. O Grok 4, então é isso que a gente tem hoje, tá? Alguns algoritmos já estão sendo usados. Se eu não me engano, 160 algoritmos já são usados no Hospital Albert Einstein hoje, se eu não me engano, tá? E muitos mais vão ser utilizados, tá? Mas é importante que a gente não surfe nessa onda de inteligência artificial pela inteligência artificial. Acho que o que mais me traz aqui no podcast hoje é tentar retirar esses mitos, tá? Não é legal, não é bonito o hospital ter inteligência artificial porque tem. Não, isso não é. A pergunta que a gente tem que se fazer como gestor, Mônica, como médico é: o que isso resolve o problema do meu paciente? Como isso melhora a vida desses pacientes? Ou, se você é gestor do hospital, o que essa ferramenta reduz o custo desse meu projeto que depois eu consiga repassar para o meu paciente? Como essa ferramenta pode reduzir as taxas de infecção dos meus pacientes? Então, assim, a grande lance que eu acho que se perdeu é: as pessoas estão gostando mais da solução do que do problema. É mais bonito falar que você tem inteligência artificial do que do problema que você está resolvendo. E eu acho que é isso que a gente precisa se voltar. A gente tem que amar o problema, a gente não tem que amar a solução. E muitas vezes a gente está vendo soluções escabrosas para um problema que sequer existe. Às vezes nem existe. Nem existe. Por quê? É uma pessoa de tech pensando, eu acho que isso é um problema em saúde. E ele não existe. Ou muitas vezes você está dando um tiro de canhão num problema que você utiliza, tá? Por exemplo, a gente adotou os prontuários eletrônicos. Foi uma revolução? Depende para quem. Depende para quem. Por exemplo, para dados foi. Hoje eu tenho todos os dados num banco de dados. Para a farmácia foi, porque hoje ela recebe ali quase que em tempo real a prescrição médica. Para o faturamento foi. Mas será que para o cuidado médico foi? É uma pergunta. Porque hoje, quantos de nós, Mônica, as pessoas que estão em casa, sabem que vão a um atendimento médico, o médico sequer olha na cara. E o que a gente vê são médicos cada vez mais reféns dos seus aparelhos ali. E aí, de repente, o prontuário eletrônico se preocupando com os dados. Prontuário eletrônico para e você não consegue atender seus pacientes. Então, há uma adoção de tecnologia? Há. Mas essa é uma pergunta. Houve benefício para o paciente até agora? Não. Não.
Com a inteligência artificial, acho que haverá. Por quê? Porque agora, cada vez mais, a gente consegue introduzir esses modelos dentro dos prontuários eletrônicos. Eu espero que esses modelos, principalmente os modelos de agentes, que são inteligências artificiais que trabalham como se fossem pessoas, tá? Então, elas têm a capacidade, por exemplo, de escutar o paciente e já ir escrevendo no prontuário. Então, se a gente adotar essas posturas, talvez a consulta vai voltar a ser uma consulta como era antigamente, olho no olho e as pessoas conversando. O doutor acredita que pode voltar, doutor? Eu acho que sim, se a gente adotar as tecnologias corretas. Eu acho que sim, se a gente adotar as tecnologias corretas. Se a gente ficar batendo a cabeça, a gente só vai criar mais burocracia e mais problema para um sistema de saúde que já é por muito... que a burocracia ela atrapalha muito, né, nesse trato humanizado. Isso é bom frisar, Mônica, porque antes a gente tinha sistemas mortos, praticamente. Então, você instala um sistema que você tem que clicar num botão e tal e tal. Hoje, com a inteligência artificial, a gente pode dizer que a gente tem sistemas vivos. Se a gente souber fazer a adaptação desse sistema vivo para um prontuário eletrônico, ou seja lá o que for, mas que, de fato, melhore a relação médico-paciente, que melhore... Então, a gente pode estar frente a essa revolução em saúde. Mas eu posso lhe dizer, como médico, atrapalhou e muito a adoção de algumas tecnologias em saúde. Tá? Eu faço essa postura porque todo mundo acha que tecnologia é algo bom. Eu também, eu sou um estudioso do ramo. Só que ela mal aplicada, ela é burocrática, atrapalha e gera distúrbio para o médico e para o paciente. Se beneficiam outras áreas. Mas a sensação do paciente, muitas vezes, é que ele sequer foi visto. Por quê? O médico deu mais atenção àquela tela que ele estava do que ao ser humano que estava ali na frente. Tá? Essa realidade é muito triste, né? Quando Irreal. Irreal, claro, mas é muito triste quando a gente foca muito, né? Eu já trabalho com saúde, né, na parte de comunicação há muitos anos e a gente sempre foi muito de estudar e de entender sobre a humanização, que é sobre esse olhar, né, esse tato mesmo com o paciente, que é primordial, que precisa acontecer. E aí, quando a gente vê que isso está sendo esquecido, né, esse lado mais humano, por muitos profissionais que estão talvez preocupados em colocar os dados ali, né, seja no sistema ou com a inteligência artificial, acaba surtindo a gente, eu como paciente, a gente se sente órfão, né? Se sente sem uma resposta, sem confiança, sem segurança. Mas a humanização, Mônica, ela é urgente. Ela é urgente. Por quê? Porque muitas vezes o diagnóstico muda, e não falo isso por uma frase que o médico deixou de escutar. É aquela mãe que olha e fala assim, será que eu falo ou não falo? E, de repente, por causa de uma frase, muda-se todo o diagnóstico do paciente. Então, humanização não é só uma palavra bonitinha que a gente tem que fazer para agradar alguém. Humanização, ela é o coração de um diagnóstico médico. Sem humanização, não há diagnóstico médico. É verdade. Então, é o medo da pessoa, né, que muitas vezes te leva a tomar condutas médicas não só para sanar um problema ali, mas para evitar outros. Então, assim, a humanização ela é o cerne da medicina, né? Então, base teórica, base prática, humanização. Isso é um ponto. O resto, Mônica, é ferramenta. Só que o que acontece? Os incompetentes aí, eu agora preciso dar minha mão à palmatória, Dr. Guido Palomba, ele diz, médicos que usam inteligência artificial são imbecis. É uma visão dele. Eu não concordo, tá? Mas aqueles que só lançam mão, vou dizer, aqueles que só lançam mão da inteligência artificial para fazer um diagnóstico, aí eu acredito que sejam de fato imbecis, tá? Porque a medicina, ela precisa de alguns passos antes de você utilizar essas ferramentas, né? Ferramentas de screening e tudo. Então, não mudou a medicina. A inteligência artificial não mudou a medicina, não vai mudar. Ela vai melhorar a medicina, mas o cerne continua, né? Formação técnica, prática e humanização. Esse é o core de um médico.
Né? O cuidado com o paciente ele vale mais do que a adoção de uma inteligência artificial. Por quê? É o cuidado que leva ao diagnóstico. Imagine você que você vem aqui conversar comigo e eu, particularmente, não me interesso por que você está falando. A chance de eu chegar num bom diagnóstico é quase que nula. E a inteligência artificial também não vai conseguir chegar quando aliada a mim, dado que eu nem prestei atenção no que você falava. Eu peguei. Exato. Então, como é que ela vai, a menos que ela assuma de vez a consulta, que ela não pode, ela também não vai conseguir. A ferramenta vai funcionar desde que abastecida, né? De forma Exato. coerente e correta. Por isso que eu volto naquela questão. Se você for substituído, se você que fez medicina, que fez residência, que eu quero acreditar que é um excelente médico, for substituído só pela inteligência artificial, eu temo muito por você, não por ela. É bizarro, porque nós temos uma capacidade absurda, Mônica, que a inteligência artificial não tem, de olhar entre linha, de entender o paciente. Ela não tem e nem vai ter. Então, assim, a pena é sobre você, não é sobre a tecnologia. E a gente está falando com um pediatra que depende da mãe e do pai para falar o que a criança está sentindo, porque a criança não, né? E aí tem um olhar mais apurado ainda, né, doutor? Exato, exato. Doutor Marcelo, doutor também, né? A gente ia falar um pouquinho sobre a bioética, né? Sim. Aproveitar. Queria que o doutor explanasse um pouco pra gente o que seria essa bioética, que hoje é uma da discussão que vocês lideram dentro do Einstein também, né? A gente vai ter uma discussão pontual, tá, Mônica, lá, sobre bioética e inteligência artificial agora, no final de agosto. Sobre a adoção dessas inteligências artificiais na saúde. Então, vamos lá. Vamos pensar em saúde, pensar em pesquisa e como que as tecnologias são aderidas à saúde. É fato, né, Mônica, que muitas das pessoas elas querem e a gente gosta de adoção de novas tecnologias. Porém, nem sempre, né, essas tecnologias vieram e melhoraram a saúde humana, tá? Até porque muitas vezes há interesses até financeiros por trás disso e que fazem com que a gente se afaste tecnicamente da melhoria de saúde das pessoas. Assim sendo, como que a gente introduz, por exemplo, um algoritmo ou algo que vá modificar a história dessa pessoa? Várias questões são muito difíceis. Então, a pesquisa em saúde, Mônica, ela teve vários momentos já. Momentos que foram marcados por muita tragédia, tá? Se você voltar em alguns momentos da vida humana, que nem gosto de adentrar, fazia-se pesquisa com o ser humano como se fossem ratos de laboratório. Se a gente não entender, Mônica, que a coisa mais importante do mundo é o ser humano, independente da raça, da cor, do credo, a gente vai para um local perigoso. E assim sendo, então, a gente precisou se fazer uma regulação em saúde, quando se fala em pesquisas e cuidados de adoção de nova tecnologia. Por quê? Porque imagine você que eu vou colocar inteligência artificial para fazer esse microfone. Se der tudo errado, é um microfone que a gente perde. Mas imagine que eu coloco uma inteligência artificial que comece, de alguma forma, a alterar a mortalidade das pessoas, aumenta a mortalidade das pessoas. Olha a gravidade que isso pode acontecer. Então, assim sendo, a gente cria um padrão para pesquisas em seres humanos. Então, hoje tem comissão de ética em pesquisa. Eu não posso simplesmente falar, eu gostei desse algoritmo aqui, vou usar no Cana do jeito que eu quero. Não pode fazer isso. O ser humano não merece isso. Não merece profissionais assim. E, portanto, surge e cresce as discussões em quê? Em bioética, que nada mais é a ética para o cuidado da adoção de tecnologias, de pesquisa e tudo. Se eu acho isso bom, eu acho isso maravilhoso. A gente já viu em outros momentos do mundo que não ter isso foi gravíssimo. Faziam-se coisas com seres humanos absurdas. E principalmente, né, Mônica, quando vai se fazer isso, eles optam, né, esses seres humanos maus optaram por populações ainda vulneráveis, né, que não têm capacidade nem de, coitados, de responder a essas atrocidades. Da própria decisão, né? Exato. Então, criou-se, né,
a bioética, que são todos esses cuidados com os seres humanos, em pesquisa e tudo. E assim sendo, a gente tem questões muito complicadas em inteligência artificial e é isso que a gente vai abordar lá nesse encontro pontual. É um encontro que existe de bioética, mas nesse caso específico nós vamos falar sobre inteligência artificial em saúde. Tá? Quais são os pontos muito relevantes, Mônica? Inteligência artificial é uma ferramenta realizada em países ricos. Então, se você pegar as empresas de inteligência artificial, elas são de países ricos. Por que elas são de países ricos? Porque a inteligência artificial, Mônica, não é magia, é tecnologia. Tá? Então, o ChatGPT, o Claude, o Gemini, o Grok, eles não nascem do nada, não é brotação espontânea. Tem investimento. Tem investimento caro, tem uso de dados massivos. E aí eu te faço uma pergunta. E aí tem alguns pontos de bioética que são super complicados. Primeira coisa, essas máquinas ou um sistema de machine learning, elas usam dados. Esses dados, eles foram permitidos para essas máquinas? Então esse é o primeiro ponto. Porque a gente não sabe ainda. Não se tem uma documentação de quais dados foram inseridos nessas máquinas. Talvez o dado da Mônica está lá e a Mônica nem permitiu. Um outro ponto, se eu não sei de quem são esses dados, Mônica, como é que eu posso explorar isso a nível de serviço público no Brasil? Porque você entende que a criancinha americana que come XYZ de uma alimentação que tem um peso XYZ, com uma altura XYZ, muitas vezes eu não consigo jogar para o meu público brasileiro. Sim. E eu também não consigo generalizar para a criancinha de Nairobi, nem para o chinês. Então, essas caixas pretas, que a gente chama de caixas pretas mesmo, que a gente não sabe que dados são esses. Eles não trazem. E como eles foram usados dentro desse sistema, colocam em xeque se a gente pode ou não usar esses sistemas dentro do nosso sistema médico hospitalar. E o quanto isso pode impactar positivamente, negativamente. Uma boa reflexão para se pensar mesmo. Difícil, porque até eu ia trazer para um outro lado. A gente está falando muito do ambiente hospitalar, né, para usar essa ferramenta da inteligência artificial. Mas a gente sabe, por exemplo, o chat, né, que muitas pessoas hoje já têm acesso, né? E nem estou falando do pago ainda, aquele que a gente pesquisa ali e que muita gente substitui. Eu já ouvi gente falando, não, aqui já me passa toda a tabela nutricional que eu preciso para a semana. E aí o doutor me trazendo dados como esse para a gente refletir e pensar, de onde vêm esses dados, né? Será que isso realmente se enquadra? Porque muita gente fala assim, vai substituir também. Isso eu olhando para essa outra visão, né? De consumidora, de paciente, de cliente aqui, né? Do outro lado. Para a gente que vai pesquisar, que é a grande maioria, né, que vai fazer, vai pesquisar, coloca lá, eu quero uma questão nutricional para perder perda de peso. Então, mas isso aí vai substituir o nutricionista. Mas será que isso que ele está me oferecendo ali, aqueles dados, realmente é compatível ao que eu preciso? Não. As próprias empresas, Mônica, já demonstram isso, tá? Se você hoje substituir o seu nutricionista pelo ChatGPT, dó de você. É isso aí. Por quê? Porque mesmo a OpenAI, por exemplo, ou a Anthropic, ou a XAI, ou alguma outra que o valha, assim, que o seja, elas se eximem dessa responsabilidade. Mas por que elas se eximem? Porque elas sabem que elas não podem generalizar esses dados para outras populações, tá? Então, quando você faz uma pergunta ali, Mônica, você assinou um termo de alguma forma de que toda a responsabilidade do que você vai utilizar com aquela resposta é sua. Então, a perda de peso, voltando no que é health tech, isso eu acho que a gente tem que sempre deixar. Perder peso, você tem várias formas de perder peso. Agora, a pergunta é o seguinte, você vai perder peso com saúde? Porque, por exemplo, uma das formas de perder peso talvez seja só tomar água. Acorde todo dia e tome só água. E, de repente, você vai perder bastante peso, mas... Não só o peso. Entendeu? Então, assim, se alguém te der essa informação, Mônica,
Olha, se você... Ou posso ir mais além. Se você não comer e não beber nada, você perde peso. Aí a pergunta que vem... Quantos dias sobrevive uma pessoa que Não bebe água e não come nada. Exato. Então, assim, vai perder peso de um modo que o peso vai ficar só osso mesmo, né? Eu acho muito válido a gente trazer isso, porque tem muita gente iludido. Eu acho que talvez seja essa palavra, da ilusão, que agora está na palma da mão. A resposta, o diagnóstico. Quantas vezes eu já vi gente colocando a foto do diagnóstico, do raio-x, do ultrassom, dentro do chat para tentar buscar as respostas, que são, muitas das vezes, né, dados que não condizem à minha realidade. Exato. Uma vez, isso me lembrou um caso, Mônica, muito engraçado. Eu estava 3 horas da manhã em São Paulo e chegou uma mãe no pronto-socorro desesperada, porque a criança tossia. E começou a tossir, eu acho que aquela tarde, alguma coisa nesse sentido. E aí eu não entendi muito bem o que ela fazia ali. Não fazia sentido nenhum ali. E aí, tentando entender o que ela fazia ali, sem entender muita coisa, uma hora eu perguntei, você pode me dizer de fato por que você veio? Ela falou, doutor, eu tô com medo do meu filho, a criança tinha 6, 7 anos, tem um câncer de pulmão. Minha nossa. Aí... Da onde tirou isso? Exato. Então ela foi no pronto-socorro, 3 horas da manhã, com medo do filho ter câncer de pulmão, porque ele começou a tossir aquela tarde. Aí eu fiz uma pergunta rápida e clara para ela, perguntando quantos anos fazia que ele fumava. 7 anos de vida, eu acho que não muito, né? Bom, nenhum tanto, nada, é óbvio que não. Mas fato é que ela havia visto na televisão o câncer de pulmão e ela ficou com aquilo na cabeça e, enfim, decidiu ir no médico 3 horas da manhã num pronto-socorro, como se também um médico de pronto-socorro, por melhor que fosse diagnosticar um câncer de pulmão com um raio-x, enfim. De madrugada. Então... a gente vê muito isso, mas isso, na verdade, faz parte da ignorância do ser humano, tá? Você querer ser diagnosticado pelo Google é tão inocente quanto querer ser diagnosticado pelo ChatGPT. Porém, Mônica, nos assusta bastante que não é raro o relato de algumas pessoas que dizem que o próprio médico abriu o Google para ver se achava o diagnóstico daquele paciente. Mas quando isso acontece, eu volto a lhe dizer, o problema não é o Google, é a formação daquele médico. Profissional. Exato. Então, é de uma inocência muito grande. Inocência não, é uma ignorância. Ignorância. Tá? Buscar esses artifícios. Essas plataformas, elas são muito úteis. Eu não tiro aqui em nada eu sou fã, de fato, das plataformas de inteligência artificial. Mas, eu volto a lhe dizer, elas têm uma necessidade específica, um comportamento específico. Eu não vejo mal também dos pais ou mães, ou mesmo o próprio paciente, buscar informações nessas plataformas. Mas eles têm que também saber, tá, que já é descrito que essas plataformas, elas alucinam, tá? Isso não é uma novidade. Se você ligar lá na OpenAI, na Anthropic, e falar, eu acho que me falou uma coisa maluca, ela vai falar, vai lá nos seus termos de uso que você vai ver, a gente já falou que isso alucina. Olha só. Então, assim, de quem é a alucinação? De quem procura isso para substituir um nutricionista ou da própria plataforma que alucina? Veja, a gente está partindo do pressuposto, Mônica, sem arrogância, que a gente espera que também exista uma inteligência humana. E não só uma inteligência artificial. Exatamente. Tá certo? Eu continuo acreditando muito que há uma inteligência humana, tá? Eu quero acreditar nisso. Então, recomendo fortemente que as pessoas não usem desse modo indiscriminado, tá? Mas a busca por informações, ela é do ser humano e ela é muito boa. E sim, muitas vezes você pode dirimir ali uma dúvida, mas cuidado para colocar isso na frente de uma realidade. De repente, até a conclusão, né? Se você pegar, por exemplo, essas plataformas, elas foram introduzidas por dados americanos, eminentemente. Não sabemos, mas grande parte deles americanos. Uhum. Os patógenos que circulam nos Estados Unidos são diferentes dos patógenos que circulam no Brasil.
Grandes modelos, eles conseguem ter dados mundiais, o que é legal, tá? Mas, muitas vezes, vence um diagnóstico que no Brasil não é realidade, não é real. Os patógenos, as bactérias e os vírus que circulam nos Estados Unidos nem sempre circulam no Brasil. São os mesmos. Então, cuidado com o uso indiscriminado de algo que não é real. Mas isso também não mostra que a inteligência artificial é ruim de alguma forma. Ela só foi treinada com dados específicos para outra região. Então, precisa ter esse entendimento, Mônica. Se não há... A inteligência artificial está aí, mas a gente não pode deixar a inteligência humana, né, ser sabotada por isso, né? Então, a inteligência humana é em primeiro lugar, né? Até para ter o discernimento, né? Do que realmente eu devo aplicar, do que eu devo ir buscar ajuda, né? Por isso que um médico junto com essa ferramenta é mais útil do que um paciente com essa ferramenta, tá? Que no caso seria essa ferramenta sozinha, ou um médico sem essa ferramenta. Eu acho que quando a gente fala de health, deveríamos ter, tá, Mônica, uma regulação que não permitisse que essas plataformas falassem de saúde. Explico-lhe por quê. Imagine que você tem um filho, e a gente sabe que a gente tem na população brasileira pessoas, são 200 milhões de pessoas, e que você mande uma mensagem lá explicando a questão do seu filho. Invariavelmente, você tem uma dificuldade financeira para ir a um pronto-socorro ou procurar um pediatra e você decide utilizar aquela plataforma como um caminho. Suponha que aquela plataforma, Mônica, alucine bem no momento que está sendo dito a sua resposta de alguma forma. Ela alucina porque ela cria coisas, muitas vezes acontece, isso não é fora do... E você, por causa daquela ferramenta, decide não levar seu filho a um médico. Hoje, a plataforma não tem nenhuma obrigação com você, porque ela já disse para você que ela se exime da responsabilidade. Aí não é comigo, Código de Direito do Consumidor. Mas não é isso que importa. O que importa é que talvez uma criança morre quando isso acontece. Isso me importa. Se o direito do consumidor não me importa, a questão de saúde pública me importa, tá? E aí? Quem responde? Então, voltando em bioética. Quem responde quando a inteligência artificial dá uma orientação errada e os pais seguem? Os pais respondem, a empresa responde, a empresa já falou que não é para usar para isso. Já deixou isso claro no Já termo. deixou isso claro. E aí? Quem responde por essa questão? Então, é muito mais profundo do que as pessoas pensam. Então, ao meu ver, questões de saúde deveriam ser liberadas única e exclusivamente para profissionais de saúde. Por outro lado, a gente vê um uso indiscriminado e muitas vezes, desculpe o termo burro, dos profissionais de saúde também, que usam também sem entender o que estão fazendo. Então, assim, você vai ver uma nutricionista que mandou uma receita para uma pessoa que ela fez no chat GPT. Aquilo ali é ferramenta, aquilo lá não é fim. Então, assim, o mínimo ela tem que ler o que ela fez ali e ver se encaixa. Pede novamente, isso aqui não está muito adequado, muda para isso aqui. Aquilo ali precisa ser desse jeito. Tem que entender, né? É uma ferramenta, né? Então, me assusta o uso indiscriminado e não inteligente da plataforma. Então, acho que isso traz muito, assim, o porquê que a gente tem que estar sempre em discussão com as pessoas, trazendo informação a podcasts e tudo, porque aquilo não é um oráculo, tá? Não é um oráculo. Não é um oráculo. E tem um outro ponto aí, Mônica. As inteligências artificiais foram alimentadas por dados. As empresas não me demonstram aonde elas tiraram esses dados. E a inteligência artificial, Mônica, ela vai ter como verdade o que lhe foi dito mais vezes. Então, uma pergunta. Você acha que na internet, que provavelmente é a fonte desses dados, a gente tem mais informações verídicas ou inverídicas? Digo, mais informações, digo apenas de saúde, científicas ou não científicas?
para cada uma revista indexada em PubMed, quantos blogs mamãe sabe isso, mamãe sabe aquilo, sem nenhum tipo de conhecimento técnico tem na internet? Então, aquelas informações, elas não são científicas. As informações que se tem no ChatGPT e no Cloud, elas são de apoio diagnóstico, elas não são científicas. Então, sim, com certeza, vai ter muita bizarrice ali. Mas não está errada a empresa que permite isso, porque ela não tem uma equipe de health ali por trás. E nem tem que ter, não é uma obrigação dela. Ela mesmo diz para você não utilizar nesses termos. Nessas condições, né? Exato. Agora, é você que utiliza aquilo, como se fosse um oráculo de medicina, tá? Uma outra plataforma de inteligência artificial, chamada Open Evidence, essa só permite que médicos entrem e ela faz busca em biblioteca indexada. E eu acho que para a discussão técnica e ética, esse é o caminho. Porque, de outro modo, Mônica, a gente não vai ver nem só a melhoria da inteligência artificial em saúde, mas como a gente pode ver a piora da adoção inadequada dessa ferramenta. Uhum. E quando a gente vê a piora da adoção inadequada dessa ferramenta, a primeira coisa que a gente vai ver, Mônica, é o quê? É a agressão contra a ferramenta. A inteligência artificial não serve para nada. Não, ela serve para muito. O modo que se utilizou a inteligência artificial é que está errado. Que não serve para nada. É que está errado. Uhum. Então, se você não entende os conceitos, você não entendeu nada. Entendeu? Então, as pessoas elas precisam adquirir esses tipos de avaliações. Esclarecer, né? O que hoje você não tem. As pessoas querem usar de modo indiscriminado. Como é que pinta a parede de verde? No mesmo negócio, meu filho está com tosse. Calma. Como é que uma coisa pode explicar como é que pinta a parede e, ao mesmo tempo, a tosse de uma criança? Calma, ninguém... Nem mesmo a inteligência artificial para ser tão inteligente assim. Não é? Olha, tem muito assunto, hein, doutor? É amplo demais, né? A gente já até estourou o nosso tempo aqui, né? A equipe lá já olhando pra gente. Mas doutor Marcelo Carvalho trazendo aí vários esclarecimentos. Acredito que foi ótimo o nosso bate-papo para, pelo menos, né, abrir os olhos, né? Ou melhor, voltar o olhar para esse outro lado também, que muitas das vezes a gente não via, né? Uhum. Às vezes por ignorância, por não ter tido a oportunidade dessa informação. E, por outro lado, para a gente saber também, no ambiente hospitalar, como que a inteligência artificial traz esses benefícios como uma ferramenta, né? E muitas ainda devem surgir aí pela frente. Queria, doutor, agradecer a participação. Se o doutor quiser, né, finalizar aqui trazendo, né, uma conclusão desse nosso bate-papo, fica à vontade, doutor. Primeiro, agradecer a equipe do Fornecedores de Cana pelo convite. Estarei sempre aberto aqui a informações, Mônica. Para pontuar, então, no final, aí, que a inteligência artificial é muito mais do que um chat GPT. A gente tem uma vasta e imensa possibilidades. A gente está frente a isso, e isso não haverá retorno. Então, eu recomendo fortemente que os profissionais de saúde comecem a adotar essas ferramentas, sabendo que não são só as LMMs, né, que estão presentes, que são ferramentas de inteligência artificial, mas várias outras. Então, podem lançar a mão para melhorar aí a eficácia dos seus diagnósticos. Pontuar também que o que mais importa não são as ferramentas, são os problemas. Então, perdeu-se a noção do que é problema e do que é ferramenta. Inteligência artificial é mais uma ferramenta de apoio, tá? Inteligência artificial, Mônica, não é boa nem ruim. Uhum. Depende de como nós vamos usar, tá? Bem como a internet, bem como os computadores, e assim seja. E que eu estou aberto à disposição dos colegas médicos, dos enfermeiros e toda a equipe de saúde para quaisquer esclarecimentos. O que precisar, a gente está à disposição, tá? Inclusive, pode me encontrar no LinkedIn, tá? Doutor Marcelo Carvalho? Isso, Marcelo Carvalho e Silva. Depois eu passo para vocês aí, para vocês colocarem no QG aí, tá? E é isso, a gente está à disposição. Eu agradeço mais uma vez. A gente também está à disposição aqui, né, com novidades, com o que a gente tiver de avanço, para a gente poder informar. A gente sempre acredita, na verdade, né, que a informação
ainda é o melhor remédio, né? Para todo caso. Então, quando tiver novas informações, novidades, venha até o HFCcast, já fica o nosso convite. Obrigado, Mônica. Obrigado a todos. Muito obrigada. E muito obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que você pode acompanhar outros episódios do HFCcast no canal do YouTube no HFC Saúde. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.